Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Muito bom estar com vocês mais um dia, semana de número 30, quarto dia. É isso aí, estamos evoluindo, estamos avançando aí na nossa leitura. Hoje então é a semana 30, quarto dia. E nós vamos ler Esdras 10, Neemias 1. Opa! Novo livro aí, já estamos terminando o livro de Esdras hoje. Então vamos a Esdras 10, Neemias 1 e também Hebreus capítulo 3. Deus, obrigado por mais um dia de vida, seu amor constante. Deus, eu sempre oro isso porque é muito bom saber que somos amados pelo Senhor, Deus. Ah, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos ama. Deus, eu sou seu filho amado, eu sou seu filho querido, eu sou seu filho desejado pelo Senhor, Pai. Deus, o Senhor planejou a minha vida, eu não sou um acaso, eu não sou rejeitado, ao contrário, eu sou acolhido, eu sou amado, eu sou querido. Deus, como é bom saber que eu sou seu filho, Deus. Muito obrigado porque o Senhor me criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa, como diz a sua palavra, Deus. O Senhor me fez de um jeito lindo, perfeito, maravilhoso. O Senhor me colocou nesse mundo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Não existe nada ou ninguém que possa ter dito que é diferente, que não é Deus, que não foi o Senhor que me fez, que o Senhor não desejou me colocar no mundo. Deus, mesmo que meu pai e minha mãe não desejassem, que Deus, ainda assim o Senhor planejou, o Senhor cuidou, o Senhor fez. Muito obrigado, Deus. Eu te honro, te agradeço e te amo, porque o Senhor me acolhe como filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá. Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade à lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separam-se dos povos vizinhos e de suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas. Por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados
apoiados por Mesulão e o levita Sabetai discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesua, filho de Josadabe, e de seus irmãos, Maazeias, Eliezer, Jaribe, Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Entre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Entre os descendentes de Arim, Maazeias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Entre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maaseias, Ismael, Natanael, Josadabe e Eleasa. Entre os levitas, Josadabe, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os porteiros, Salum, Telem e Uri. Entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Entre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Entre os descendentes de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Entre os descendentes de Paate Moabe, Adná, Quelau, Benaia, Maaseias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Entre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Entre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Entre os descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaassai. Entre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadbai, Sassai, Sarai, Azarreel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zadabe, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos destas mulheres. Glória a Deus pela sua palavra, o povo sendo purificado, posicionamento, voltando aqui, né? Claro que hoje em dia a gente não vê dessa maneira, graças a Deus, pela graça de Jesus, todos somos salvos, todos podemos ter acesso à salvação, e o estrangeiro é bem-vindo, não existe mais essa divisão, né? Mas o que a gente está vendo aqui não é necessariamente o estrangeiro, é alguém que não faz parte do reino. Não se misture com as coisas desse mundo, não se misture com as coisas que não fazem parte do reino de Deus. Não deixe que pequenos pecados, pequenas situações entrem na sua vida e façam morada com você. É isso que o texto está nos ensinando. Não é em relação a pessoas, ao estrangeiro em si. Não, ele está nos ensinando em relação a reino e mundo. Aquilo que nós podemos viver, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você e aquilo que nós deixamos ser influenciado por coisas desse mundo, coisas desta terra, coisas que não são da parte de Deus. É isso que eu e você temos que excluir das nossas vidas. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês que
No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns dos homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração que os teus servos que têm prazer em temer teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Glória a Deus, glória a Deus. O livro de Neemias é fantástico, é um livro de restauração, um livro de reestabelecimento, de posicionamento dos homens de Deus, do povo de Deus em direção àquilo que Deus tem. E é um livro de volta, é um livro de arrependimento, é um livro de transformação. Estou muito feliz porque a gente está começando a ler esse livro juntos. Espero que a gente possa ser muito edificado por essa leitura. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem sua voz e não endurecerem o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar em seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar.
glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.